Is this working? Right. Well, thank you very much for birthday greetings. Pelos It's always a parabéns. pleasure to É come to sempre Brasilia. prazer But vir a isn't it Brasília. sad Mas to não have é to come bringing triste bad que news eu to tenha que add to the trazer bad news that you tristes have here? notícias para se The juntarem good às news outras notícias could ruins que be vocês têm aqui. that this Mas as commission, notícias, o with que tem de support bom é from the que police, essa from comissão, com prosecutors, apoio could da finally polícia, do the job that do needs Ministério doing Público, for handing provavelmente football vai in this conseguir, country sim, back to the fans. entregar de volta o futebol deste país a I seus was last here in fãs. 2011 when I brought Eu you vim the aqui em documented evidence 2011 e that trouxe João Havelange os and Ricardo documentos Teixeira had been deeply mostrando involved in a que $100 João million Havelange e bribery Ricardo racket in Teixeira estavam envolvidos they'd been em awarding corrupção contracts to a marketing na Europa, company and TV com contracts, contratos a in empresas de return for TV stuffing their e pockets outras with empresas, massive enchendo bribes. seus bolsos com propinas. Does that sound familiar Mas today? parece familiar hoje. Haven't you been hearing this from your Vocês own não já journalists? ouviram isso dos seus From the próprios FBI? jornalistas, do It's sad, isn't it, to be FBI? back again É on the triste, same né? thing, but it's Voltar e worse. falar sobre We a now mesma know coisa, more que than agora we está knew then. pior. And now we Porque know sabemos more mais has do got que to be sabíamos done. naquela época. E sabemos que temos que Back in agir 2009, e one of fazer the ainda happiest mais. days of Em my life, apart from 2011, some um dos personal dias things, mais felizes was when da I got minha a phone vida call. foi quando The eu FBI recebi want to uma see you in ligação London. dizendo que o FBI? FBI At queria last, encontrar comigo I've em been Londres. working, I'd Sim, then o been FBI, researching que Sepp bom, até que Blatter's corruption enfim. and the corruption at the leadership of FIFA Estava for trabalhando 8 years. nessa corrupção já há 8 And I anos, have one wonderful investigando essa award that corrupção. none of you E can eu get. tinha um prêmio. I have been banned from FIFA Eu press fui conferences proibido since de entrar na 2002. conferência de I'm a imprensa da non-reporter, FIFA. Foi um and I'm very presente, foi happy um to be a prêmio. non-reporter. Então, Because, sad to say, most of é the triste reporting from dizer Europe que a maior parte is do dreadful. The reporting on dos Blatter and jornalistas FIFA. na Europa Every time Blatter announces, I'm bom, innocent, nem it's all these sempre foreigners in the levam adiante confederations todas far as away. They've done terrible things. os I indícios. didn't know. Simplesmente And we dizem have que to não put up with this sabem. nonsense. E nós It temos shouldn't que be conviver published. com isso. Eles The não reporters deveriam shouldn't stand poder for being sequer lied to. publicar. But as Chairman Romario knows, and many of Mas, you know, I am como o from a Sr. tradition of Romário investigations. I don't do sabe, news eu because we're não never quite trabalho sure if com the news is true or notícias, not. porque I hope that our eu espero investigations que and the nossa investigations I do with my investigação colleagues here com from os the meus BBC colegas do BBC make some difference and can be possa fazer a trusted. diferença e que vocês possam So, confiar. never mind all this nonsense we're getting No on material. the wires about Blatter's innocence. Nós sabemos, He's going muito to have foi já elections. dito He says they're sobre going to a have inocência elections. do Do you Blatter. think they will? Vocês I think that's the best acham reason que to ele think vai there ser won't be reeleito? elections. Oh, Platini says he might, and he ele might not. disse, A man from tem Africa gente que we've diz never que heard sim, of says outros he que might não. run, he might not. Ai, But pode everybody ser except que the ele parrots se out in the candidate, trees there pode says ser they're que going to run não. for president. Mas And it's getting very, very isso silly está se tornando muito to think that an organisation muito now shown to inócuo. be corrupt to Há the uma- bone is talking about, well, we're going to have elections. Há essa organização que There's somebody who probably won't be já making the foi trip. já You should se ask Mr. mostrou Del que é Nero, totalmente will he be corrupta. going to the FIFA Executive Committee E in o Switzerland later comitê this month? executivo Or will he be da busy tending his FIFA garden, está looking todo after his ocupado grandchildren, lá or even hiding under his na- desk? lá na There's going to be a Suíça, lot of né? empty Mas chairs around haverá that FIFA muitas executive cadeiras table, and there vazias, eu should tenho be. If you certeza. want to find them, they're in prisons in E, New York, they're in prisons in com Missouri. certeza, essas cadeiras it's an vazias absolute são de farce, pessoas and que serão I'm presas em embarrassed outros lugares that do some of the mundo. English Eu news tenho media vergonha says, "There's going to be de que elections." Oh, yes, muitos they're going to be in dos February jornais next year. britânicos How do you estejam know? noticiando Blatter says as that. eleições, Blatter lie all the time. dizendo que, Yeah, but, será we que gotta o get Blatter something vai, in the paper. vai How do you se keep the candidatar ou advertisements não? apart? Como é que é? Unless you've got some black smudges. So we've been very Então, badly failed. Nós I will say não this, some of you know that estamos I've indo had tão great bem help na from maneira como journalists noticiamos like Janil Shard, from esses Juha fatos. Kapuri, from Rigo Matos, and Vocês more. também sabem de vários And that outros you do- nomes it's que good aparecem to na recognize na, that you na, have a good na mídia, tradition here o que in for, Brazil. etc. Mas vocês It têm uma often balances. tradição You get a aqui lot no of corruption, Brasil. and Tem it também. breeds a lot of good journalists.
aqui vocês têm muita corrupção, mas isso acaba por também trazer à tona muitos bons jornalistas. Isso não acontece tanto na Inglaterra, no Reino Unido, porque traz à tona jornalistas que têm que ser muito aguerridos em investigar, que devem investigar. Então, às vezes, os colegas nos dizem coisas que, às vezes, nem sempre queremos ouvir. Mas é aqui que chegamos. E vocês devem saber que há imensas investigações no mundo inteiro investigando a FIFA. Não apenas nos Estados Unidos ou na América Latina. Eu sei que o FBI está trabalhando na Inglaterra, na Suíça, na Ásia. Também há muita corrupção lá. E essa história é para um jornalista jovem. Eu nem sei se eu vou terminar essa história. Hoje é meu aniversário, mas eu espero que vocês consigam boas evidências, boas provas e que eles possam realmente ser punidos. Como que nós chegamos nessa situação tão terrível de corrupção que toma o mundo inteiro no momento? Não é apenas a FIFA ou a CBF, é global. Hoje vamos falar sobre a CBF porque estamos aqui no Brasil. A maior parte dessas confederações no mundo inteiro são podres. A FIFA é podre e eu não vejo nenhuma justificativa para se manter a FIFA. Sabemos que temos clubes que são administrados por pessoas honestas, pelos fãs. Precisamos uma nova Constituição para a CBF, para a FIFA, e precisamos abrir as portas para a democracia e a honestidade no futebol. Porque é só uma bola. Se nós não conseguirmos honestidade nessa gestão, o que poderemos dizer da segurança nacional? No final de tudo, estamos falando de um jogo, de chutar uma bola, fazer gols. E é uma paixão global. Não precisa haver segredos. É só isso. Porque se podemos ver o jogo, não podemos saber quanto dinheiro um jogo gerou. Quantos estão pagando pelos direitos de transmissão? Então, no Brasil, na América Latina, no mundo inteiro precisamos procurar essas informações. Mas voltando, como é que nós chegamos nessa terrível situação de corrupção? Eu acho que começou no Rio. É a verdade. E vocês que são do Rio vão lembrar. Quando o João Havelange foi para Zurique para se tornar o presidente da FIFA, levou com ele toda a criminalidade que aprendeu na criminalidade no Rio, com Castor de Andrade, etc. Porque ele aprendeu como que os criminosos operavam, como roubar. E aí, tirando toda a beleza do futebol, naquele tempo o Brasil era um excelente time e ele tinha isso para apoiá-lo, inclusive. Ele pegou carona nesse fato e tornou a FIFA um escândalo de corrupção. Tudo foi para Zurique. A mensagem era, tudo bem, América Latina, Ásia, eles estão roubando, a gente também pode, a gente deixa eles, faz de conta que não está acontecendo nada lá e eles fazem de conta que não está acontecendo aqui.
Então, foi isso que aprenderam de Castor de Andrade. Futebol pode gerar muito dinheiro e a FIFA não tem regulação externa. Se você furar um sinal vermelho, há uma lei. Todas as sociedades têm uma regulação. Queremos isso, mas há uma uma sociedade separada que se chama FIFA, num planeta lá, Zog, que não tem polícia, não tem lei, não tem regulação, não tem transparência. Então, é um sonho de criminosos. Não tem regulação, não tem polícia. E é importante saber isso para entender onde é que estamos nesse momento com o CBF e com todo o dinheiro que está indo para todo lugar. Como foi que chegamos aqui? É importante saber isso, porque a corrupção se tornou uma rotina na FIFA. Vocês lembram de John Gotti e as 5 famílias em Nova York? É assim que eu vejo a FIFA. Em cima, nós temos a FIFA. Lá, se vocês... Bom, eles tinham todo tipo de crime que eles organizavam, tráfico de drogas, roubo, etc. Mas se tornou claro para mim que quando o Blatter dava verbas de desenvolvimento, aí ele queria mostrar que ele estava gastando dinheiro nessas verbas de desenvolvimento. Mas o dinheiro vai para Zurique, vai para outro país e volta para Genebra. Então, é só esse jogo com o dinheiro. Eu estive em Zurique para aquela terrível eleição em maio deste ano. Quando começou, eu falei, peraí, você votou no Sepp Blatter? E eles nem conseguiam falar abertamente sobre isso. E esse é um problema da corrupção. Nós reconhecemos que o Blatter está, além das palavras em termos de tolerar corrupção e até incentivo, eles são os beneficiários. Eles são os gangsters que estão abaixo e que têm a permissão de roubar. E, no final, ninguém nunca sequer tentou matar John Gotti, voltando para aquela analogia com o crime em Nova York. Então, a FIFA se tornou um espelho da corrupção do Andrade. O Avalanche se tornou o chefe dessa gangue e o Blatter foi contratado para fazer o trabalho. Eventualmente, ele sabia tanto sobre a corrupção que o Avalanche tinha que garantir que quando saísse dessa organização, ele não seria banido, ele continuaria participando dessa organização. Ele sabia que a pessoa que lidava com as transações financeiras continuaria ali como presidente. Mas nós vamos falar sobre agora. Na época não falaram ainda sobre Ricardo Teixeira. Então, os escândalos de propina que nós tivemos os esquemas do Avalanche, do Rocheira, fizemos os esquemas envolvendo os milhões de dólares. E isso se tornou o padrão. O FBI está descobrindo várias coisas, o que a polícia suíça está descobrindo, o que eu espero que este comitê e essa comissão possam desvendar também. Eu espero que a sua polícia também possa descobrir isso, porque eu sei que vocês têm muito bons peritos, muito bons policiais neste país. Vocês têm eles, então, por favor, vamos trabalhar com eles. Eles querem trabalhar. A polícia e eu estamos dedicados para tentar combater a corrupção. Nós estamos dizendo que está no Rio, está na CBF. Dessa forma, o país pode se tornar um melhor país. Nós também temos o modelo do ISL da Suíça. Nós temos esses modelos também no Brasil. Nós temos a Comebol, temos o Caribe, a África, a Ásia.
Nós estamos engasgados com a corrupção no mundo inteiro, porque o Blatter deixou com que seus criminosos simplesmente se safassem. E a próxima vez que eu ver uma entrevista com o Blatter dizendo que ele não sabia de nada, que ele era inocente, simplesmente eu vou ter algum problema digestivo, porque simplesmente isso me enoja. Nós estamos aqui falando dos brasileiros envolvidos no escândalo. É um pouco como tentando falar para você o resultado dos jogos depois de 10 minutos. Você não pode dizer depois de 10 minutos, mesmo que já esteja 3-0, você não vai ter certeza qual vai ser o resultado depois de 90 minutos. Então, esse é um processo longo, global, para o qual vocês podem contribuir aqui no Brasil. E vocês podem incluir vários investigadores. Vocês têm que fazer isso de uma forma legal, sem violência, mas vocês têm que conseguir pegar esses criminosos. Cooperem com a polícia suíça. O FBI também vai colaborar. Eles são muito cuidadosos em relação ao que eles vão revelar, mas eles estão realmente no meio de uma investigação que pode durar vários anos, mas eles estão nessa investigação. Eles são seus amigos, eles estão fazendo o que eles querem, o que eles acham que vocês têm que fazer, e vocês têm que colaborar com a ajuda da sua polícia, conversando com o FBI. Eles vão ouvir vocês, eles não vão falar o que eles estão fazendo, porque os detetives não falam o que estão fazendo, mas o FBI agora está em todos os lugares do mundo. É um bom momento para você ir para os Estados Unidos e cometer um crime, porque eu acho que agora eles estão só envolvidos com os corruptos da FIFA. Isso foi uma piada. Bom, nós temos que ler essas acusações criminosas. Nós somos os jornalistas, mas temos que ler esses relatórios de mais de 300 páginas, né, que lá nós não encontramos o nome do Blatter. O Blatter sempre é inocente. E isso me deixa muito, muito chateado. Se vocês ouviram o que a Loretta Lynch disse depois das prisões em Zurich, ela falou que isso já aconteceu várias e várias vezes. Claro, nessa época eles só acusaram algumas pessoas. Se você tiver uma consciência pesada, você deve ir para o FBI e se entregar para o FBI antes, porque eles sabem exatamente o que eles estão procurando. E essa investigação só chegou a mim em 2009. Eu não sei quando eles começaram exatamente. Ela chegou a mim quando eu publiquei um material sobre o Sepp Blatter com alguns criminosos russos, criminosos de verdade, gangsters de verdade. São apenas criminosos com títulos, criminosos de colarinho branco. Nós temos vários repórteres investigativos que nunca ouviram falar sobre negociatas, sobre formação de quadrilha, mas, na verdade, isso aqui é uma grande conspiração. Eu sei que nós três aqui não estaremos nessa conspiração, com certeza, nessa conspiração RICO, mas essa conspiração cada vez mais se espalha e cada vez mais envolve mais pessoas. Todo mundo na CBF, todo mundo na Conmebol, todo mundo no Caribe, todo mundo na Europa, na África e na Ásia. Essas pessoas, elas estão apenas olhando as contas bancárias. Então, o que você deveria saber é que esses criminosos no futebol, eles são palhaços. Qualquer criminoso profissional sabe, por exemplo, se eu sou inglês e eu tentar subornar brasileiros aqui nessa sala, eu não vou fazer transferências bancárias em dólares, porque todos eles passarão pelo Bank of America e por outros bancos, e o FBI simplesmente vai conseguir coletar esses documentos de uma maneira muito fácil. Então, não aconteceria com pessoas criminosos profissionais. Porque criminosos profissionais nunca vão fazer essas transações. Eles vão fazer isso em euros, ou com barras de ouro, ou com outro tipo de divisa, mas não farão em dólares, porque sabemos que as pessoas em Nova York vão encontrar esses documentos. Mas eu estou muito feliz eles terem transferido esses milhares de dólares em suborno, em propinas, apenas para lembrá-los que o senhor Javier recebeu 150
51 milhões de dólares, e ele vai receber ainda mais no final do processo. É assim, é grande assim. Realmente, globalmente, eles podem pagar a austeridade em todos os países da Europa. E o que vocês veem ao ler essas acusações é que nós estamos falando de uma conspiração criminosa, não de indivíduos, um homem aqui, um outro ali. São todos homens, nenhuma mulher. Vocês podem ficar satisfeitos com isso. Então, eles estão sendo combinados, unidos numa conspiração para pagar propinas, para formar quadrilha, fazer negociatas, lavagem de dinheiro. Quando falamos de formação de quadrilha, sabemos que é um termo muito amplo, mas nós tentaremos ter justiça no mundo. E nós sabemos que o Sepp Blatter substituiu o Avalanche nesse papel. Mas vocês sabem que tem muito mais para ser desvendado no Brasil e na América Latina. Vocês precisam, pelo menos eu acredito, baseado na minha experiência com o FBI, vocês devem observar todos os direitos de transmissão e direito de marketing envolvendo os torneios nacionais, os torneios internacionais. Porque a seleção brasileira quase nunca joga aqui no Brasil, porque os torcedores não podem ver seus próprios heróis, porque eles estão jogando em eventos muito esquisitos. Se você você pode assistir na TV essa seleção brasileira, mas essas pessoas estão ganhando muito dinheiro. Você tem os detetives para fazer essas investigações, vocês têm as habilidades para fazer essa investigação, você tem os promotores, você tem os procuradores, eles já sabem o que está acontecendo. Então vocês apenas têm que abrir as portas e dizer, podem ir, comecem essa investigação. E isso realmente vai começar a limpar a bagunça aqui no Brasil e na América Latina. Então, quem tem os direitos de transmissão? Quem está pagando? Quanto está pagando? Vocês têm que saber disso e seus detetives têm que saber disso também. Você tem que lembrar que os torcedores não viram os jogos e também não viram o dinheiro que foi pago. Eu estou examinando todos os diferentes aspectos dos contratos envolvendo a Copa do Mundo. Vocês viram as fotografias que foram maravilhosas, que foram tiradas do Pão de Açúcar, do Teixeira, se abraçando com outro dirigente da FIFA. O que era aquilo, gente? Dinheiro, muito dinheiro envolvido. O Ricardo Teixeira, ele é um ladrão, nós sabemos disso, mas o Jerome Walker estava aqui porque ele sabia que o Ricardo Teixeira era um ladrão. Nós temos que examinar, observar todos os contratos envolvendo a Copa do Mundo aqui no Brasil. Por que isso aconteceu? Realmente era necessário? Não, vocês sabem que não era necessário construir um estádio na Amazônia. Vocês sabem que vocês realmente tiveram vergonha de alguns estádios que foram criados. Mas como que isso aconteceu? Onde foi feita a supervisão? Os políticos que supervisionaram isso? Foi a CBF? Foi uma mistura dos dois? Vocês têm que descobrir. E as pessoas têm que ser nomeadas, apontadas. Vocês sabem que vocês precisam de mais hospitais, mais bem-estar social. E vocês teriam isso se os corruptos da FIFA e o Teixeira não pudessem ter retirado isso de vocês. Então, nós temos que voltar ao ponto do Teixeira, do Ricardo Teixeira, controlando essa Copa do Mundo. O Valk, em 2006, supostamente foi despedido pelo Blatter. Vocês lembram no caso do visto em Nova York, aquela briga entre a FIFA e o Visa e o Mastercard? Os corruptos envolvendo o Jerome Walker fizeram algumas coisas muito interessantes ao retirar o contrato do Mastercard passando para a Visa. E por que eles fizeram isso? Os investigadores têm que investigar isso. Tivemos uma ótima juíza participando do caso. Nós
Sabemos que muitas pessoas estavam envolvidas. Nós tivemos o Jerome Valk participando também, que mentiu muito durante esse julgamento. Então, vocês têm que entender os contratos que aconteceram no Brasil. Vocês têm que observar todos os documentos. Quem falou do Jerome Valk? Ele sabe como roubar do futebol. Alguém convidou ele para participar e deve ter algum documento mostrando quem tomou essa decisão. O que essa comissão não pode alcançar deve ser alcançado pelos outros investigadores, pela Polícia Federal, e pelos outros órgãos judiciais. Vocês se envolveram nisso e vocês vão encontrar um grande fardo nisso, mas vocês têm uma obrigação de participar, de ter a participação da polícia. Vocês vão querer ter a participação de diferentes áreas da sociedade. Eu acho que os seus torcedores vão querer participar. Vocês têm vários torcedores que já estão cheios, estão fartos disso. Eu estou muito feliz pelo meu trabalho na Europa, ter ajudado vocês a se livrarem do Ricardo Teixeira, mas os torcedores, eles são muito bons, eles são a base financeira do jogo e eles devem ser ouvidos. Uma coisa que nós não ouvimos muito são os patrocinadores, mas eles devem ser encorajados para colocar dinheiro com os torcedores e organizarem convenções para criar uma nova constituição para a CBF, porque a constituição atual não está funcionando, não é transparente. Mas os torcedores realmente têm que participar. Não se importam com os senadores, com todo respeito, ou com o jornalista estrangeiro. Vamos ouvir o que os torcedores têm a dizer, o que os patrocinadores têm a dizer. A Visa, a Coca-Cola, o McDonald's, eles têm o dinheiro para realizarem convenções sérias que vão falar sobre uma Constituição aberta e transparente. Eu ouvi dizer que tem algumas pessoas aqui da CBF. Bom, eles só têm uma tarefa aqui. Voltem para o Rio, fechem essa organização podre e abram-a para os torcedores. Porque lembrem que esses políticos aqui são eleitos pelo povo. Eles não simplesmente tomaram o poder como os militares em 64. Eles tiveram que ser eleitos. E eles podem ser expulsos se as pessoas não estiverem satisfeitas com o trabalho deles. Então, eles têm que ter o direito de investigar a CBF. E eu espero que os representantes da CBF estejam aqui apenas para aprender a limpar o futebol brasileiro. Nós queremos realmente entregar um futebol limpo para as pessoas. Não queremos apenas retirar o dinheiro desses torcedores. Se eles são torcedores, eles entendem muito bem de futebol. Então, vamos empoderá-los, não vamos deixá-los de fora. O primeiro passo, mesmo antes dos políticos quererem mudar as leis para poder interferir na CBF e nas diferentes Copas, porque eles são eleitos pelas pessoas, as pessoas querem que eles façam isso. Se essa comissão ir para diferentes cidades do mundo e falarem sobre a estrutura atual do futebol, alguns torcedores talvez falem, não, vão embora, a gente não quer vocês aqui. A gente fala, não, vamos comprar uma cerveja e vamos discutir isso. Isso, gente. É só chutar uma bola, não precisa de segredo. Não é segurança nacional. Não estamos falando de submarinos, etc. Estamos falando apenas de um jogo. Então, tudo tem que estar em cima da mesa. Todos os pagamentos, todos os recibos, os aviões que são alugados, os hotéis que são utilizados, abertura total. Todo o contrato tem que estar em cima da mesa. A transmissão, a mesma coisa.
quando a televisão está aqui, por exemplo. Esse aqui é um fórum público. As pessoas podem ver o que está acontecendo, gostem ou não gostem, mas podem expressar suas opiniões. Então, por que não na CBF? Por que não no futebol? Eles podem simplesmente resolver que, não, a gente não precisa de vocês. Mas eu tenho certeza que tudo pode acontecer se a transparência vier à tona. Precisamos saber qual é o tipo de constituição e de estrutura que os torcedores querem. E os políticos devem ajudar e apoiar esse processo. Muito obrigada.